Resolução da prova final do nono ano 2016, segunda fase, caderno 2, sem calculadora. No saco A estão 3 bolas numeradas de 1 a 3, indistinguíveis ao tato. Portanto, vou fazer aqui um esquema. Tenho aqui um saco A, onde tenho as bolas 1, com o número 2 e com o número 3. Portanto, retira-se ao acaso uma bola do saco A. Qual é a probabilidade de retirar a bola com o número 2? Portanto, a probabilidade será 1/3. E porquê? Tenho, segundo Laplace, tenho um caso favorável, que é a saída da bola 2, certo? Da bola com o número 2, em 3 possíveis. Portanto, 1/3. No outro saco B estão 2 bolas. Portanto, aqui, isto agora já não me interessa. Vou fazer aqui um saco B. Então, estão 2 bolas. Portanto, uma com a palavra adição e outra com a palavra multiplicação. Retiram simultaneamente, portanto, simultaneamente quer dizer que não interessa a ordem de saída e ao acaso das bolas do saco A. Portanto, é indiferente tirar a bola 1 e depois a bola 2 ou a bola 2 e a bola 1, é a mesma coisa. Então, daqui do saco A vou retirar 2 bolas e do saco B uma bola, ok? Em seguida, efetua-se a operação indicada na bola retirada do saco B, ou seja, se sair a bola com a palavra adição, eu vou somar os números que estão nas bolas que eu retirei, certo? Muito bem. Entre os 2 números obtidos nas bolas retiradas do saco A. Então, qual é a probabilidade de o valor obtido ser igual a 4? Então, vamos fazer aqui um esquema. Portanto, aqui uma tabela. Reparem. Tenho aqui o saco A e do saco A vou retirar 2 bolas simultaneamente. Então, o que é que eu posso tirar? Posso retirar as bolas com os números 1 e 2, ou então as bolas com os números 1 e 3, ou então as bolas com os números 2 e 3. Só tenho estas possibilidades. Do saco B, eu posso tirar a bola com a palavra adição ou a bola com a palavra multiplicação. Então, é isso que vamos fazer. Ora, vou, no primeiro caso, adicionar. Portanto, 1 mais 2 dá 3, 1 mais 3 dá 4, 2 mais 3 dá 5. Aqui vou multiplicar, portanto, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 3 dá 6. Portanto, segundo Laplace, a probabilidade será de quanto? 1/6, porque tenho 6 possibilidades, mas só uma me interessa, porque é o valor obtido ser igual a 4. Portanto, 1/6, a opção correta é a opção B. Escreve um número, este número aqui, em notação científica. Portanto, vou resolver de 2 formas, como? Portanto, 6 vezes 10 elevado a menos 2 mais 0,05. Então, fica igual 6 vezes 10 elevado a menos 2 mais 5 centésimas em notação científica é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Recordo que o número está escrito em notação científica quando está na forma A vezes 10 elevado a n. O A pode ser um número qualquer entre 1, inclusive, e menor do que 10, ok? Muito bem. Então, como tenho a mesma potência de 10, eu vou pôr em evidência essa potência 10. Então, vou adicionar 6 mais 5 vezes 10 elevado a menos 2. Portanto, 6 mais 5 dá 11 vezes 10 elevado a menos 2. Portanto, e agora só me resta colocar este número em notação científica, porque o A tem que estar entre 1 inclusive e 10, e ser menor que 10, não é? Então, e 11 não é menor que 10. Então, vou colocar primeiro 11 em notação científica. Então, 1,1 vezes 10 elevado a 1, não é? 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 1,1 dá 11, está certo? Vezes 10 elevado a menos 2, portanto, e agora fica 1,1 vezes dá-se a mesma base, multiplicação de potências com a mesma base, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes, portanto, 1 mais menos 2 dá menos 1. Outra forma é colocar este número em dízima, ou seja, 6 vezes 10 elevado a menos 2 é 6 centésimas, certo? Então, 6 centésimas mais 0,05 centésimas, adicionando isto dá 11 centésimas, ok? Porque 0,06
mais 0,05, 5 mais 6 dá 11 e vai 1, 1 mais 0 dá 1, portanto dá 11 centésimas. E agora resta-me colocar 11 centésimas em notação científica, portanto, ora, zeros à esquerda já sei que o expoente é negativo, portanto vai ficar, e a vírgula tem que ficar ali, para se situar entre 1 e 10, certo? Ora, 1,1 vezes 10 elevado a menos, e agora é só contar, desloquei uma casa, portanto, menos 1. Na figura 3 estão representados os 3 primeiros termos de uma sucessão de conjuntos de círculos. Sabe-se que o número total de círculos do termo de ordem n, portanto, o termo geral de ordem n, o termo de ordem n é o termo geral da sucessão, é dado por 3n mais 6, certo? Portanto, este termo geral gera-me a sequência. Portanto, aqui tenho, se quiserem é preciso, mas vou só explicar, 3 vezes 3, 9 círculos. Aqui tenho 3, 1, 2, 3, 4, 3 vezes 4, 12. Aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 3, 15, por aí fora, certo? Portanto, reparem, quando o n, que é a ordem do termo, é 1, que é o primeiro termo, tem que dar 9. Ora, 3 vezes 1, 3, mais 6, 9, está certo. O segundo termo tem que dar 12. Então, o n é 2. 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 dá 6, 6, 6, 12. Está bem? Portanto, o termo geral que me gera a sequência. Estão a ver? Muito bem. Depois, cada termo da sucessão, com exceção do primeiro, tem mais um círculo preto do que o termo anterior. Está bem? Sim, senhora, aqui tem mais um do que o termo anterior. Aqui tem mais um círculo preto do que o termo anterior. Sim, senhora. Quantos círculos brancos tem um centésimo termo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou descobrir quantos círculos no total, pretos e brancos, tem um centésimo termo. Como? Substituindo, utilizando o termo geral, que me gera a sequência, certo? Então, ó, vou substituir a ordem do termo por 100. Então, vai ficar 3 vezes 100 mais 6, certo? Efetuando os cálculos, isto dá 306. Ora, eu sei que o centésimo termo tem um total de 306 círculos, só que são pretos e brancos. Mas eu apenas me interesso aos brancos. Então, o que é que eu vou fazer? Ora, vou ter que retirar a estes 306 os círculos pretos, para ficar com os brancos. E agora, reparem, por observação, nós vemos que o número de círculos pretos de cada uma das figuras é igual à ordem do termo. Ou seja, primeiro termo, um círculo preto. Segundo termo, 2 círculos pretos. Terceiro termo, 3 círculos pretos. Então, o centésimo termo tem 100 círculos pretos. Então, quantos são os brancos? Os brancos são 306 menos 100, que dá 206 círculos brancos. Na figura 4 estão representados em referencial cartesiano o ponto P e duas retas R e S. Sabe-se que a reta R é definida pela equação y é igual a 1,5x, portanto aqui 1,5x. Aqui a reta S é paralela à reta R, então se as duas retas são paralelas, têm o mesmo declive. Então já sei que a reta S é uma função afim, certo? Do tipo y é igual a x mais b, ou kx mais b. Então o A é 1,5. Só me falta descobrir o B, ok? Porque quando as retas são paralelas, têm o mesmo declive, ok? Muito bem. E agora o ponto P tem coordenadas 4, 9 e pertence à reta S. Seja f a função afim, cujo gráfico é a reta S. Portanto, o gráfico da função f é esta aqui, esta reta S. Muito bem, qual das seguintes expressões define a função f? Esta é muito simples, reparem. Esta opção anulo, esta anulo de imediato. Porquê? Se a função f é uma função crescente, o declive obrigatoriamente tem que ser positivo, certo? E esta aqui também anulo. E porquê? Reparem, o B é ordenada na origem, ou seja, onde a reta S interseta o eixo das ordenadas. Portanto, este ponto aqui, esta ordenada aqui, certo? É o valor de B. Então, reparem, se aqui é 9, aqui nunca poderá ser 9, portanto, só pode ser 3. Portanto, a resposta certa é esta. Reparem, vamos chegar lá de outra forma. Reparem, imaginem que as opções não eram assim tão evidentes. Então, como é que eu chegava ao valor de B? Muito simples. Nós sabemos que o ponto P é um ponto da reta S, certo? E o ponto P tem coordenadas 4 e 9, certo? E pertence à função, se quiserem, f.
Então, basta substituir. Ora, eu sei que o x é 4 e que o 9 e que o y é 9. Então, vou aqui a esta equação e vou substituir o y por 9 e o x por 4 e tiro o valor de b. Portanto, vai ficar o y, que é 9, igual a 1,5 vezes o x, que é 4, mais b. Ora, resolvendo esta equação, vai dar 9. Ora, multiplicar por 4 é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes por 2, portanto, o dobro de 1,5 é 3, o dobro de 3 é 6, ok? Mais b. Portanto, daqui sai que 9 menos 6 é igual ao valor de b, e 9 menos 6, como nós já sabemos, é igual a 3, ok? Portanto, a expressão algébrica que define a função f é f de x igual a 1,5x mais 3. Portanto, a opção correta é a opção A. Está bem? Muito simples. No referencial cartesiano da figura 5 estão representadas graficamente as funções f, portanto, uma função quadrática, o gráfico é uma parábola, e a função g, uma função de proporcionalidade inversa, certo? Portanto, o gráfico aqui é um ramo de hipérbole. Muito bem, a função f é definida por f de x igual a 2x ao quadrado, portanto, y é igual a 2x ao quadrado. A função g é uma função de proporcionalidade inversa, portanto, a expressão algébrica é do tipo y é igual a k sobre x, com x maior do que zero. Os gráficos das duas funções interceptam-se no ponto P, de abscissa 2, portanto, interceptam-se neste ponto, e deste ponto só conheço a abscissa, desconheço a ordenada. Determina uma expressão algébrica que define a função g. Ora, muito simples, a função g, como eu disse, é uma função de proporcionalidade inversa. Então, todos os pontos que pertencem à função g, certo, têm o quê? O produto das coordenadas, das suas coordenadas, é igual ao valor de k. E porquê? Reparem, isto aqui é uma equação. Esta equação é equivalente a ter o quê? Se eu resolver em ordem a k, vai ficar x vezes y é igual a k. Então, k, para descobrir o valor de k, que é o que me falta, basta-me pegar num ponto qualquer, conhecer as coordenadas de um ponto qualquer desta linha curva e multiplicá-las, certo? Ora, temos aqui um problema. Eu tenho aqui um ponto P, mas desse ponto P eu só conheço a sua abscissa. Falta-me conhecer a ordenada, certo? Para depois multiplicar e obter o que eu quero, que é a expressão algébrica da função g. Mas, por outro lado, eu também sei que o ponto P pertence ao gráfico da função f, certo? Então, basta fazer o quê para determinar a ordenada? Calcular f de 2, ok? f de 2, ou seja, calcular a imagem do objeto 2 pela função f. Então, vou substituir o x por 2, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. Ora, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Portanto, o ponto P tem de coordenadas 2, 8. Então, o k vai ser igual a quê? 2 vezes 8 dá 16, certo? Portanto, a expressão algébrica da função g vai ser igual a de x igual a quê? 16 sobre x com x maior que 0, está bem? Ou então podia substituir aqui. Reparem, daqui, o que é que eu sei? Sei que o y é 8 igual ao k, que é o que eu quero tirar, e o x é 2. Portanto, o k vai ser igual a quê? A 8 vezes 2, que dá 16. Considera o par ordenado de x e y tal que o x é igual a 1 e o y é igual a 0. Em qual dos sistemas de equações tem como solução este par ordenado? Portanto, tem duas formas. Ou substituem e veem qual dos sistemas. Portanto, este par ordenado tem que satisfazer ambas as equações. Portanto, ou seja, se este par ordenado for solução deste sistema, transforma esta igualdade numa proposição verdadeira e esta também, certo? Ou então resolvem cada um dos sistemas, que é muito mais demoroso, é um processo muito mais demorado. Então, vamos lá ver. Vou concretizar as variáveis aqui. O x é 1, mais o y é 0. 1 mais 0 é igual a 1. Portanto, e aqui não está 1. Portanto, este já não serve. Opção B. Portanto, 1 mais 0 vai dar 1. E ali está 0. Portanto, também não serve. Opção C. 1 mais 0 dá 1. Ok, então para já, esta equação é verdadeira. Mas para que este par ordenado seja a solução do sistema, esta equação também tem que ser verdadeira. Então, vamos lá ver. 1 menos 0. 1 menos 0 dá 1.
e aqui não está 1, portanto também não serve. Então só pode ser a opção D. Reparem, 1 mais 0 é igual a 1, está certo. E 1 menos 0 é igual a 1, está certo, ok? Portanto, o sistema em causa é o sistema da opção D. Vou resolver aqui rapidamente para vocês recordarem como é que se resolve este sistema. Portanto, x mais y é igual a 1. X menos y é igual a 1. Portanto, escolhem uma das equações e resolvem em ordem a uma das incógnitas. Vou escolher a equação de cima e vou resolver em ordem a x. Portanto, x é igual a 1 menos y. Agora vou substituir, certo? Vou à outra equação e vou substituir o x por 1 menos y. Para quê? Para ficar só com uma variável e poder tirar o valor dessa variável. Então vai ficar o x substitui, ou seja, o x desaparece e passa a constar 1 menos y. Portanto, 1 menos y é o x. E agora sigo menos y igual a 1. E agora é só resolver esta equação muito simples. Então, separar os termos dependentes dos independentes, menos y é igual a 1 menos 1, certo? E aqui, menos 2y é igual a 0, portanto, o y é igual a 0. Vou à outra equação e vou substituir o y por 0. Então, o x vai ser igual a 1 menos 0, que dá 1. Lá está. Então, este sistema tem como solução o par ordenado x, que é igual a 1, e o y é 0. Par, porque são dois elementos, e ordenado, porque interessa a ordem. Primeiro vem o x e depois o y, sempre. Resolve a equação seguinte, portanto, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos 2x, menos x, está bem? E agora, mais 2, vou passar já estes dois termos para o primeiro membro, trocando o sinal, portanto, menos 3 mais x ao quadrado é igual a 0. Vou reduzir os termos semelhantes, portanto, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, menos x, e aqui dá menos 1 igual a 0. E agora, vou descobrir o valor de x aplicando a fórmula resolvente. Portanto, vou pôr aqui em cima x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Portanto, o a é o coeficiente do termo de grau 2. Portanto, o a é 2, o b é o coeficiente do termo de grau 1, o b é igual a menos 1, e o c é o coeficiente do termo de grau 0. Reparem, aqui é como se tivesse x igual a x elevado a 0, que dá 1. Portanto, aqui vai ser menos 1, certo? Ora, fica então x é igual a menos b, portanto, menos 1. Ora, menos com menos dá mais, portanto, fica só 1. E agora, b ao quadrado menos 1 ao quadrado, os quadrados são sempre positivos, portanto, 1 vezes 1 dá 1. E agora, menos 4 vezes o a vezes o c, sobre 2 vezes o a. E agora é só efetuar os cálculos, portanto, fica 1 mais ou menos raiz quadrada de 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 2 vezes 1 dá 8, sobre 4. E aqui fica x é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3, portanto fica x é igual a 1 menos 3 sobre 4, ou o x é igual a 1 mais 3 sobre 4. Ora, x é igual a 1 menos 3 dá menos 2 sobre 4 dá menos 1 meio. Ou x é igual a 1 mais 3 dá 4, 4 a dividir por 4, uma quantidade a dividir pela mesma dá 1. Portanto, o conjunto de solução vai ser igual a menos 1 meio, 1. Resolve a equação seguinte. Portanto, primeiro tirar os parênteses, equivalente 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos x dá menos 2x, maior que x sobre 5 mais 1. Tirar os denominadores, portanto, vezes 5, aqui vezes 5, vezes 1 e vezes 5. Portanto, fica 5 vezes 2, 10, menos 10x, maior que x, mais 5. Isolar os termos em x, menos 10x, menos x, maior que 5, menos 10. Reduzir os termos semelhantes, portanto, menos 11x, maior que menos 5. E agora reparem, como aqui o coeficiente de x é menos, é um número negativo, vai inverter o sinal desta desigualdade. Portanto, vai ficar x, o maior passa a menor, menos com menos dá mais, 5 sobre 11. Portanto, quero todos os números reais,
menores que 5 onzeavos. Portanto, o conjunto de solução, na forma de intervalo de números reais, vai de menos infinito a 5 onzeavos. Aberto. Recorde que menos infinito e mais infinito, como não são considerados números reais, o intervalo é sempre aberto. Neste caso aqui também é aberto porque, como eu disse, eu quero todos os números inferiores a 5 onzeavos. Portanto, 5 onzeavos não pertence ao intervalo, não pertence a este conjunto. Portanto, o intervalo é aberto. Reparem, muito simples, se aqui tiver o sinal igual, o intervalo é fechado. Se não tiver o sinal igual, o intervalo é aberto. Quem tiver dificuldade, representa. Portanto, aqui menos infinito, aqui mais infinito. Aqui o 5 onzeavos. Reparem que aqui funciona como uma seta para a esquerda. Então, para a esquerda. Bola aberta. Então, começa do menos infinito até 5 onzeavos. Está bem? Bola aberta, intervalo aberto. Escreve o número na forma de uma potência de base 2. Portanto, igual. Divisão de potências com o mesmo expoente, dá-se o mesmo expoente e dividem-se as bases. 6 a dividir por 3 dá 2, elevado a 10, vezes 4 elevado a 6. Ora, multiplicação de potências, ora, não tenho a mesma base, nem tenho o mesmo expoente. Então não posso fazer nada. Tinha que fazer, calcular cada uma das potências e depois multiplicar, mas não interessa fazer, há uma forma muito mais fácil. Reparem que eu sei onde quero chegar a uma potência de base 2, então vou transformar esta potência na forma de uma potência de base 2. 4 é igual a 2 ao quadrado, então vou fazer o seguinte, 2 elevado a 10 vezes o 4, que é 2 ao quadrado, mas ainda está elevado a 6. Portanto, transformei esta potência numa potência de potência. Ora, então fica 2 elevado a 10 vezes, dá-se a mesma base e multiplicam-se os expoentes, 2 vezes 6 dá 12, e agora a multiplicação de uma potência com a mesma base dá-se a mesma base e somam-se os expoentes, portanto 10 mais 12 dá 22. E a potência já tem o resultado na forma de uma potência de base 2, como queríamos. Escreve a forma reduzida do polinómio, portanto tem que simplificar isto. Este polinómio, portanto, é um quadrado de um binómio. Binómio, 2 termos elevado ao quadrado. Desenvolve-se desta forma: a mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo primeiro termo, segundo termo, ok? Então, vamos a isso. Primeiro termo é x, portanto, x ao quadrado mais o dobro do primeiro pelo segundo, portanto, 2 vezes x vezes 2. Mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 2. Portanto, x ao quadrado mais 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 2 dá 4x, mais 4, está feito. Na figura 6 estão representadas duas circunferências C1 e C2, tangentes no ponto P. Sabe-se que as circunferências C1 e C2 têm centro, respectivamente, no ponto O1 e no ponto O2. Centro da circunferência C1, centro da circunferência C2. Os pontos A e B pertencem à circunferência C1, A e B. Os pontos C e D pertencem à circunferência C2. Os pontos A e P pertencem à reta O1, O2. Portanto, esta reta aqui. As retas AB e CD, AB e CD são paralelas. A figura não está desenhada à escala. Admite que o comprimento do segmento de reta AB é igual a 2, CD 6 e PA 3,5. Qual é a medida em centímetros do diâmetro da circunferência C2? Portanto, o diâmetro da circunferência C2 é este comprimento aqui, é o comprimento de PAC. Reparem, muito simples. Como é que vamos obter este comprimento? Podem utilizar o teorema de Tales, uma vez que tem aqui duas retas concorrentes ou secantes e duas retas paralelas que intersetam as retas concorrentes. Portanto, os lados são diretamente proporcionais, certo? Ou seja, posso dizer que PA ou AP está para este comprimento aqui, certo? Que é PC, que é o comprimento que me interessa, assim como AB está para CD. E agora basta substituir. AP é 3,5, PC é o que eu quero descobrir, o meu diâmetro, certo? Portanto, PC é igual a AB, que é 2, sobre CD, que é 6. Portanto, eu digo CD, corretamente é o comprimento do segmento, está bem? De reta CD. Portanto, já sabem que CD é o comprimento do segmento.
para não estar sempre a dizer comprimento. Portanto, aqui PC, comprimento de segmento de reta PC, vai ser igual a 6 vezes 3,5 dividido por 2. Portanto, como aqui não podem usar a calculadora, reparem como é que fazem rapidamente. Metade de 6 dividido por 2 é metade de 6. 3 vezes 3,5. Ora, que isto vai dar 10,5. Portanto, 3,5 vezes 3 vezes 5, 15 e vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Uma casa decimal, uma casa decimal. Portanto, a resposta certa é esta. Aqui apliquei o teorema de Tales. Podem também aplicar o quê? A semelhança de triângulos. Reparem, este triângulo aqui que eu estou a assinalar é semelhante a este. E porquê? Porque tem dois ângulos geometricamente iguais. Este ângulo aqui que eu estou a assinalar, que é comum aos dois triângulos, e este ângulo aqui também é igual. Porquê? São ângulos de lados paralelos, ambos agudos, certo? Então, têm a mesma amplitude. Ok? Então os triângulos são semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, os lados são diretamente proporcionais. Reparem, então existe uma razão de semelhança. Rapidamente, eu quero passar deste lado para o correspondente, ou seja, estou a fazer uma ampliação. Qual é a razão da ampliação? A razão é 3, porque 6, procuro dois lados correspondentes e coloco o maior em cima, portanto 6 a dividir por 2 dá 3, porque quando vocês estão a fazer uma ampliação, têm que multiplicar um comprimento por um número superior a 1, senão não ampliam, reduzem. Ok, então basta fazer o quê? O comprimento de PC, que é o meu diâmetro, vai ser igual a 3,5 vezes a razão de ampliação, vai dar 10,5, ok? Ou então, fazem corresponder os lados. Reparem, outra forma aqui, o triângulo mais pequenino, o ABP, aqui é 2, ali é 3,5. O triângulo maior, o PCD, aqui é o que eu quero descobrir, vou chamar X, por exemplo, e aqui 6, e agora 3,5 está para X, assim como 2 está para 6. Portanto, 3,5 está para X, assim como 2 está para 6. Reparem, vai ser o quê? X é igual a 3,5 vezes 6 a dividir por 2, é o que tem aqui. Está bem? Ou então, 3,5 está para 2, assim como X está para 6. É a mesma coisa. Qual é o lugar geométrico dos pontos do plano que distam 3,5 cm do ponto A? Portanto, ora, procuro um lugar geométrico. O que é um lugar geométrico? É um conjunto de pontos do plano, neste caso, tem uma característica em comum. Neste caso, todos esses pontos que eu procuro têm que estar a uma distância do ponto P igual a 3,5. Portanto, tenho aqui já um ponto que serve, porque este ponto A está a uma distância do ponto P de 3,5, porque este bocadinho aqui é 3,5, certo? Ok, como vimos há bocadinho, aqui PA é 3,5. Então, mas eu quero todos os pontos que distem do ponto P 3,5. Então, no fundo, o que é que eu procuro? Qual é o lugar geométrico? É uma circunferência de centro P e raio 3,5, certo? Porquê? A circunferência é o lugar geométrico porque todos estes pontos que a constituem, que a formam, têm uma característica em comum. Qual é a característica? Estão todos à mesma distância do centro da circunferência, neste caso do ponto P. Então, será uma circunferência de centro no ponto A e raio PA? Não. É uma circunferência de centro no ponto P e raio PA. E raio PA? É, sim senhora, porque o raio PA é igual a 3,5. Portanto, a resposta correta é a opção B. 16.2. Admite que a amplitude do arco PD é igual a 110. Portanto, a amplitude deste arco é 110. Determina a amplitude em graus do ângulo APB. Portanto, APB deste ângulo aqui. APB. Ora, vamos lá ver. Tenho aqui um diâmetro. Então, este arco aqui que eu estou a assinalar mede 180. Tudo isto mede 360, metade 180. Então, isto permite-me descobrir já a amplitude do arco CD. Então, eu sei que o arco CD vai medir o quê? 70, porque 180 graus menos 110, que dá 70. Então, se a amplitude deste arco é 70, a amplitude do ângulo CPD, que é igual ao ângulo APB, que é o que eu quero, vai ser igual a metade
do arco correspondente. Portanto, 70 a dividir por 2, 35. Então é isso que eu vou escrever. Portanto, a amplitude do ângulo CPD, que é igual à amplitude do ângulo APB, vai ser igual a 70 a dividir por 2, porque reparem, o CPD é um ângulo inscrito, então a amplitude de um ângulo inscrito é igual a metade da amplitude do arco correspondente, portanto vai dar 35.